Pessoal, nossa aula hoje é sobre multiplicação de frações e, se der tempo, a gente vai falar sobre divisão de frações também, tá? Vamos tentar entender primeiro o que significa multiplicar frações no desenho de frações, tá? Então, eu tenho aqui, olha, vou multiplicar a fração 1/2 pela fração 2/5. Então, o que a gente faz em primeiro lugar? Eu vou pegar 2/5 da unidade. Então, imagina que isso aqui é um chocolate, dividido em 5 partes iguais, porque o denominador é 5, e eu vou pintar duas partes. Então, tá aqui, ó. Então, essas duas partes pintadas correspondem a 2/5, né? Porque tá dividido em 5 partes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2/5. Aí, eu vou pegar o que eu tenho aqui, eu vou pegar 1/2. O que é 1/2? Eu vou dividir essa parte amarela em duas partes e pegar uma. Então, eu dividi em duas partes aqui, nessa horizontal, tá vendo? E vou pegar uma parte que eu vou pintar de verde. Então, a resposta é essa daqui, essa parte de verde. O problema é que eu não tenho ideia de que parte é essa, porque eu não tenho todas as partes iguais. Eu só posso falar em fração quando eu tenho todas as partes iguais. E essas aqui, olha, são diferentes desses pedaços. Para igualar, pessoal, é só a gente... Deixa eu pegar aqui, desenhar de azul. É só a gente pegar essa linha aqui, ó, e continuar aqui. Nossa, ficou feio, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma régua. Ai, caiu. Vou tentar fazer com uma régua, tá? Vamos ver se dá certo. Oh, meu Deus, cadê? Volta aqui. Não quer. Não quer ficar quieta aqui. Então, olha, pegando uma régua. Meu Deus do céu, não vai dar certo. Será que não vai dar? Eu vou desenhar. Olha, deu. Vocês viram essa linha azulzinha aqui? Né? Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É como se eu tivesse dividido aquele inteiro em 10 partes iguais. E as partes pintadinhas de verde correspondem, então, a 2/10. Observamos que ficamos com 2/10 da unidade, que são essas partes pintadas. Então, a resposta é 2/10. Então, significa que 1/2 vezes 2/5 é igual a 2/10. Agora, note que se eu multiplicar o de cima pelo de cima, ou seja, numerador por numerador, né? Vai ficar 1 vezes 2, que dá 2. E se eu multiplicar o denominador pelo denominador, 2 vezes 5, vai dar 10, que é a resposta. Tá bom? Pronto. Descobrimos, então, como fazer, porque não vai ter condições da gente desenhar todas as vezes. É bem complicado fazer desenho. Então, a maneira mais rápida de fazer é multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, aqui tem a explicação. A multiplicação de frações é realizada multiplicando o numerador da primeira fração pelo numerador da segunda fração. E, em seguida, vamos multiplicar o denominador da primeira com o denominador da segunda. Né? Com não, é pelo denominador da segunda fração. Só que o resultado deve sempre ser simplificado. Então, esse resultado 2/10 aqui, olha, dá para simplificar. E para simplificar, é só você dividir em cima e embaixo por um mesmo número. No caso, dá para dividir tudo por 2, então o resultado vai ser 1/5. Esse é o resultado correto, tá? Eu quero sempre resultado simplificado. Então, vamos fazer exercício para treinar, ok? Então, vamos lá. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente visualizar melhor. Presta atenção que agora começou a complicar porque eu coloquei sinal de menos, tá? Então, tem pontinho, nós vamos usar a regra do PPP. Lembra da regra do PPP? Primeiro P, pontinho. Segundo P,
você vai contar os negativos. Se tiver quantidade par de negativos, o resultado vai ser um número positivo. Então, a gente pergunta, quantos negativos tem? 1. 1 é ímpar, portanto, o resultado é negativo. Então, vamos colocar o sinal de menos. Colocamos uma fração, um traço de fração, e vamos de cabeça multiplicar o de cima pelo de cima. Então, 5 vezes 2 dá 10. E o de baixo pelo de baixo, 7 vezes 15. 7 vezes 15, eu não sei de cabeça. Então, vamos fazer. 7 vezes 5 dá 35. 7 vezes 1 dá 7, com mais 3 dá 10. Então, resposta, 105. E aí, esse resultado dá para simplificar? Eu acho que dá, né? Dá para simplificar, porque se um termina com 0 e o outro termina com 5, significa que dá para dividir tudo por 5. Então, vamos dividir tudo por 5. E ao dividir tudo por 5, a gente repete o sinal de menos. 10 dividido por 5 dá 2. E 105 dividido por 5 eu não sei de cabeça. Pego 10. 10 dividido por 5 dá 2. 2 é 5, 10, 0. Abaixo 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5, resto 0. Então, vai dar 21. Esse é o resultado que eu quero, tá? O resultado simplificado. Menos 2, 21avos. Ok? Próximo. Tem pontinho. Regra do PPP. Quantos negativos tem? 2. 2 é par, resultado positivo. Colocamos o traço de fração e vamos multiplicar. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 8, que dá 24. E 4 vezes 15, que dá 60. Esse resultado dá para simplificar? Dá, né? Esse resultado dá para simplificar. Porque os dois são pares, então eu posso dividir tudo por 2. Então, vou dividir tudo por 2. 24 dividido por 2. Dá quanto? 12. Aquele sinal de mais não precisa mais colocar, tá? 60 dividido por 2 dá 30. Ainda dá para simplificar. Então, eu ainda vou dividir por 2. Então, vamos dividir por 2 em cima e embaixo. E vai dar quanto? 12 dividido por 2 dá 6. 30 dividido por 2 dá 15. 6 quinzeavos ainda dá para simplificar. Eu vou dividir agora por 3. E 6 dividido por 3 dá 2. E 15 dividido por 3 dá 5. Esse é o resultado que eu quero. Ok? Bom, vocês viram que a gente teve que fazer várias simplificações até encontrar uma fração irredutível. Observa bem aqui. Nessa letra B, eu multipliquei o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, encontrei esta fração grande, né, com os termos grandes, e tive um trabalho danado para simplificar, tá? Mas existe uma maneira mais rápida para fazer isso. E essa maneira mais rápida, pessoal, é a seguinte. Ah, caramba, como é que eu vou fazer isso aqui? Essa maneira mais rápida é a seguinte, presta atenção. Eu vou pegar aquela mesma fração, deixa eu copiar ela aqui, e vou copiar de outra cor. Caramba! Eu quero mudar a cor dela. Vou colocar vermelho, né? Para ficar destacado. Aqui está em preto, eu fiz assim, e aqui está em vermelho, eu vou fazer de outra maneira. A outra maneira é, em vez de multiplicar primeiro, eu vou simplificar primeiro e multiplicar depois. E como é que a gente faz isso aqui? Presta atenção. Eu vou pegar primeiro os sinais, né? 2 negativos é par, vai dar resultado positivo. Ok? Tudo bem. Até aí eu entendi. Mas aí, vamos lá.
Eu pego um número qualquer daqui de cima, o 3, por exemplo, e pergunto, existe aqui embaixo um desses números que dá para simplificar com 3? Ou seja, dividir ao mesmo tempo, os dois números dá para dividir ao mesmo tempo por um mesmo número? Então dá, né? O 3 e o 15. Eu posso dividir tudo isso por 3. Então, eu vou dividir por 3 e vou dividir esse por 3, tá? Aí, a gente risca, faz de cabeça. 3 dividido por 3, risca e põe o resultado. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3, a gente risca e põe 5. Então, aquele 3 sumiu, no lugar apareceu 1, o 15 sumiu, no lugar apareceu 5. Já diminuiu, né? Ó, era 15, só tem 5 agora. Aí a gente vai para o 8 e faz a mesma pergunta, tá? Vamos fazer a mesma pergunta. Esse 8 aqui, dá para simplificar com 4? Simplificar com 4 significa, dá para dividir ao mesmo tempo por um mesmo número? É isso que eu quero saber. Dá para dividir ao mesmo tempo por um mesmo número? 8 e 4? Dá, não dá, gente? O 8 e o 4 eu posso dividir tudo por 4. Então, eu vou dividir o 8 por 4 e vou dividir o 4 também por 4. Professora, tem que botar esses tracinhos aí? Tem, gente, tem que colocar esses pontinhos, essa divisão, para indicar que eu estou fazendo essa conta, senão a gente se perde, ok? Então, vamos lá. 8 dividido por 4, a gente faz de cabeça, risca e põe o resultado. 8 dividido por 4, dá quanto? Dá 2. 4 dividido por 4, dá 1. Então, risca e põe 1. E aí, pessoal, o resultado vai ser o que eu consegui multiplicar, o que sobrou multiplicando, tá? Ó, sobrou 1 aqui, né? Então, 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 5 dá 5. 2/5 é o resultado. Viu que a resposta deu a mesma? Né? Qual a diferença? Aqui eu multipliquei primeiro, encontrei um número grande e simplifiquei até encontrar uma fração irredutível. Aqui eu simplifiquei primeiro e multipliquei depois. O resultado já apareceu uma fração irredutível, ok?